Muito bem, sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje da Biblos, Viagens com Israel e Luiz Saião. Fique sintonizado aí, porque a gente já vai começar hoje, e hoje o negócio tá russo, literalmente, né? Nós vamos falar da Rússia, do mundo eslavo, de São Petersburgo, uma cidade muito extraordinária. Você fique na sintonia com a gente. Vai ser um bate-bola interessante sobre curiosidades históricas, culturais, muito significativas. A gente já vai começar e você vai conhecer aí sobre a realidade de um mundo menos conhecido na nossa realidade brasileira, ocidental. E aí, Israel, está muito frio aí, muito gelado, já que a gente vai falar da Rússia hoje, como é que está o negócio aí? Pior que tá quente aqui. Eu não me sinto muito eslavo hoje, não. Aqui tá quente pra Pois, caramba, inclusive. pois é, né? Tá mais A otomano do turma tá, que czarista hoje. pois é, olha lá, a turma tá chegando aí, já temos um bom grupo de pessoas, você fique sintonizado, já já estamos ainda um minuto antes do horário, mas vamos hoje falar sobre a Rússia, São Petersburgo, conhecendo um pouco mais sobre a realidade desse mundo diferente que nem todo mundo conhece, né? Então, sejam bem-vindos, estamos aí já nos preparando para começar a entrar nos detalhes desse assunto. Vamos lá, a turma está chegando, a turma está aí, né? Vamos sintonizar aí a nossa conversa já já. Agora o pessoal está aí alinhando direitinho e então está tudo tranquilo aí na nossa sintonia. Bom, Israel, vamos aí começar conversando sobre o assunto. Eu vou dar uma palavra de introdução aqui, né? E aí você. Bom, nós temos uma parte da Europa, né? Eu diria duas partes da Europa que a gente conhece bastante. A gente conhece muito o mundo latino, né? Que faz parte da realidade da língua portuguesa. Então, quando a gente fala em Portugal, Espanha, França, Itália. A gente está em casa, na verdade, na Romênia também, mas também a gente não costuma enxergar isso tão de perto. Então, esse mundo da latinidade é muito conhecido. E também o mundo germânico, né? Especialmente por causa do alemão, do inglês, mas também o holandês, né? Os países escandinavos, né? São aí mais conhecidos. Agora, a parte oriental, o leste da Europa, tem menos conexão histórica e cultural com a nossa realidade, né? E lá nós temos, né, alguns países que não são eslavos, né, como é o caso da Albânia, como é o caso da Grécia, como é o caso da Hungria, mas a maior parte daqueles países fazem parte desse mundo eslavo que um dia teve uma língua inicial que era a base de tudo, chamado eslavônico, assim como, né, teve aí uma língua, o latim, né, assim como teve o mundo também aí, vamos dizer, proto-germânico, né? Quando a gente tem, por exemplo, o gótico antigo, que recebeu uma tradução da Bíblia, e esse mundo aí, eslavo tem uma história muito ampla, grande, rica, extraordinária, e com certeza a realidade cultural mais extraordinária e significativa do mundo eslavo, com certeza, é a Rússia, no mundo russo. Я не понимаю по-русски, я не говорить по-русски язык. Spasiba! Спасибо, хорошо, до свидания, né? E então, agora eu vou passar a bola para o Israel. Eu falei, Israel, é o seguinte, eu assim, eu por curiosidade, né, eu fui até logo cedo, até aprender o alfabeto russo, conhecer uma série de coisas, mas, assim, na nossa realidade do Ocidente, em termos de escola, assim, não se conhece mundo dessa realidade. Você diga para a gente, olha,
A União Soviética, né, chegou a ter 22.402.000 quilômetros quadrados. A Rússia sozinha tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, é o dobro do Brasil. Mais um Que pouquinho. história é essa? Fala um pouco aí. Fala um pouquinho da história da Rússia, que a gente vai chegar em São Petersburgo, que é uma cidade um pouco mais recente, né? De onde vieram os russos? Existiu uma Rússia desde quando? Um dia você estava conversando comigo aí, falou de Novgorod, aí eu fiquei pensando, vamos lá, a bola agora está no campo da Rússia. Fala um pouquinho aí para a nossa galera que quer conhecer esse mundo, né? Russo, que às vezes as pessoas conhecem só de conversas distantes, não reais. Vamos lá, antes que o negócio Vamos, fique russo, fale da Rússia para gente. vamos lá, uma leitura geral, né? Realmente o que você falou, a Rússia é um lugar pouco conhecido e o mundo, digamos, eslavo, né, da tradição da língua eslavônica e, enfim, do cristianismo russo ortodoxo, é um planeta paralelo que acontece, né, na Europa, e às vezes eu vejo muita gente se confundindo e é engraçado se um brasileiro quiser um dia fazer um teste, entra no YouTube e bota um vídeo em russo e escuta. Só que finge que você está ouvindo português. É muito engraçado, porque a língua eslava, ela tem umas palavras parecidas, né? Daí você escuta e você fala, caramba, aquele cara é brasileiro? Não, ele é português? Não, ele é russo. Mas por que parece que eu entendo, mas você não entende nada? É muito engraçado, mas é muito diferente, né? Então, se a gente vai para os primórdios do desenvolvimento da história, a gente consegue fazer a seguinte avaliação, né? Tem vários rios relevantes na Europa. O maior rio de todos é russo, que é o rio Volga. O segundo maior rio é o Neva, também é russo. E daí o terceiro é Danúbio, que é o famoso, tem Budapeste, aquele rio que era a fronteira do Império Romano. Agora, dos três maiores rios, dois estão na Rússia. E o que mais impressionante, eles se conectam. Então, se a gente for avaliar a história como um todo, né, da Rússia, ela vai nascer um pouco depois digamos, tem um período semelhante à época do Império Romano, mas mais na Idade Média que a Rússia vai ganhando corpo. Então, tem basicamente três cidades que vão definir a tradição, né, da Rússia na Antiguidade. A primeira cidade vai ser a cidade de Kiev, que é na Ucrânia hoje, que é o grande ambiente, né, da região eslava, que é a Ucrânia, mas teve esse povo. Então, assim, teve um reino chamado o Rus de Kiev, né, o Kievan Rus, né, que era um povo que a sede ficava em Kiev, e é muito simples. A Ucrânia é a 10ª maior produtor de trigo do mundo. Os gregos plantavam trigo lá, desde a época pré-Roma, então realmente é uma região boa. E mais importante de todas, a Crimeia está lá, então ela conecta com o Mediterrâneo via Mar Negro. Só que se a gente sobe um pouco mais o rio Volga, porque o rio Volga ele vai cortar a Rússia no meio praticamente, conectando com alguns outros rios menores, o Don, conectando com rios no norte. Então a gente tem uma outra cidade muito importante, que é a famosa cidade de Moscou. Só que Moscou ela não é a segunda, ela é a terceira. Então se a gente sobe um pouco mais ao norte, chegando perto da Finlândia, num rio um pouco menor, a gente vai ter a cidade de Novgorod. Então, a Rússia começa nesse Rus, em Kiev, na região da Ucrânia, na Idade Média. Depois entram os nossos queridos amigos os mongóis e eles arrebentam toda a estrutura da Rússia e vai criar o Kanato, né, a Horda Dourada, né, do conquista de Temujin, né, do Gengis Khan. Eles vão acabar, ele pessoalmente não chega, mas os filhos e netos chegam até a região da Rússia e infragilizam o sul todo, então, da Rússia, fica sob domínio mongol. Daí, depois disso, a gente vai ter a Novgorod. Já que os russos estão fragilizados no sul, né, o povo eslavo, a gente tem a cidade de Novgorod, que ela fica num rio, mas para o norte ela vira uma rota comercial. E ela conecta tranquilamente com a região da Escandinávia, com o norte da Europa, a Alemanha. Então são essas três cidades que a gente tem que pensar quando a gente pensa na Rússia, né? Então a gente tem do Império Russo, tem Kiev, que é o berço, período dos anos 600, 800 depois de Cristo. Passa a Idade Média, pouco depois das Cruzadas, a gente vai ter claramente a fragilidade do sul. Novgorod vira um centro comercial, e daí que começa a ficar legal, porque o assunto não é nem Moscou, todo mundo sabe que Moscou é capital, é frio pra caramba, Kiev também é frio pra caramba, e enfim, é tudo frio pra caramba, mas tudo começa no rio chamado Rio Neva, e realmente neva pra caramba no rio, a Rússia é divertida.
Nesse rio neva um homem chamado Alexandre, eu até anotei que é Yaroslavich no nome dele, é difícil de lembrar o nome Exatamente. dos... Ele é mais famoso como Alexandre Nevsky, porque esse cara, no ano 1240, ele vai impedir os germânicos, então uma aliança entre os cavaleiros teutônicos alemães e a ordem lituana, né, católica. Lembrando, a gente falou sobre isso no vídeo dos bizantinos, né, teve o grande cisma, né, então o mundo católico europeu ocidental, ele rompeu com o mundo oriental na região do Bizante, grega. Só que o mundo eslavo, que é o mundo russo, né, eles tiveram uma opção entre escolher cristianismo ou islamismo. Daí, quando eles foram fazer a decisão, né, no congresso dos reis nobres, os boyars russos, chegaram, leram o Alcorão e descobriram que era proibido o álcool. No islamismo é totalmente proibido. E a religião principal na Rússia, na verdade, era a vodka. Daí o cristianismo prevaleceu e o Islã nunca mais teve chance. Brincadeira, 10% da Rússia é muçulmana, mas é a parte de outras etnias, né? Então a gente tem no norte essa região que é muito estratégica, que é esse rio Neva, né? Vai ser difícil agora para vocês entenderem, mas porque o nome do negócio é muito bizarro. Tem um lago chamado Ladoga. Então do lado do lago Ladoga fica o rio Neva. É confuso. Mas basicamente é do lado da Finlândia, é perto do Báltico, perto dos Dinamarca, dos vikings lá, é muito próximo. E esse rio, ele é meio que traz acesso à região do Volga, que é basicamente o aquífero que garante toda a água para todos os russos desde a Idade Média. E os teutões tentaram atravessar, queriam conquistar Novgorod, que era um centro comercial, a gente não conhece muito bem, mas basicamente era uma Veneza do Norte, era um polo comercial, vendia muito, os ursos russos têm muito pelo, então vendia pelo, vendia âmbar, tinha muito recurso exportado e importava muito da conexão do Norte, da Liga Hanseática, né, antes da Liga, né, do comércio no Báltico. E esse Alexandre vai derrotar a invasão dos teutônicos, é uma vitória histórica, ela marca a cultura dos russos, então hoje, a gente não conhece muito, né, mas é tipo como se fosse uma guerra de independência. Por que é tão interessante? Porque 2 anos depois, o mongol, o neto do Gengis Khan, o Ogedei Khan, ele tenta invadir a Alemanha também, e ele perde. E daí, graças a Deus, não sei se Deus se importou tanto nesse caso, mas o pessoal deu graças a Deus, o Kublai vai ter problema, ele vai morrer na China, e daí o Ogedei vai ter que recuar. Então fala que isso é muito, muito importante para a construção da Rússia, porque os mongóis, por questão de política interna, vão embora. Eles ainda tinham que pagar tributo para os mongóis, mesmo depois dessa ida, e os alemães perdem. Então, a partir dessa época, se situa essa cultura e esse Alexandre Nevsky é importante. E daí entra a cidade de São Petersburgo. Essa cidade é uma cidade impressionante, porque ela basicamente é o resumo da história da Rússia. Ela fica no norte, ela fica literalmente nesse rio Neva. Esse rio, ele conecta esse lago aí, que fica no norte, com a Finlândia. Então, basicamente, se eu quero comprar um produto do norte da Alemanha, eu recebo ele em São Petersburgo, ele vai de rio, atravessa a Rússia, pode passar em Moscou, pode passar perto de Novgorod, passa em Kiev, se quiser, passa aí na futura Stalingrado, no Volgogrado, e vai sair lá na Crimeia, onde o Putin tomou dos ucranianos recentemente, e agora a gente sabe por quê. Porque literalmente essa é a conexão, é extremamente estratégico a localização. Então essa é a relevância geográfica de São Petersburgo. Mas a cidade foi fundada em 1703. Então, para a gente botar na nossa mente a linha do tempo, o Brasil é recente, a gente fala, caramba, 1500 e tal, mas para um país europeu, 1700 é muito novo, é infante, é um bebezinho. Pensar que as cidades são muito mais antigas. Moscou é mais antigo, Novgorod é mais antigo. Então a lógica é essa, começa o centro de poder em Kiev, na Ucrânia, sobe para Novgorod, e depois migra para Moscou. E daí a gente tem o nosso querido Pedrão, que vai fazer a cidade dele, né? O Burgo do Pedrão. Por que é São Petersburgo, o nome da cidade? Basicamente, a cidade de São Petersburgo, quando o Pedro vira czar, ele vai querer definir uma influência. E daí, eu não sei se eu posso falar, se isso aqui se tem muitos russos me ouvindo, não sei se o Putin está na live, mas na prática,
por razões externas, o mundo eslavo ele não é igual ao mundo greco-romano, o mundo ocidental, ele estava desvinculado. Então a cultura desse grande reino russo, que tem sua estruturação no século XI, XII, e se consolida, quando a gente está em 1500, quando os portugueses estão explorando, estão indo para o Brasil, quando a Espanha está colonizando todo o Império Azteca e Inca, enquanto os otomanos estão fazendo comércio, conectando a Índia com a Europa, quando o mundo todo está conectado, esse mundo eslavo ele está atrasado tecnologicamente, culturalmente. Então, cria uma situação onde, caramba, eu tenho um país grande, a gente tem cultura, a gente tem poder, mas a gente está atrás de todo mundo. Então, esse Pedro, que ele era um czar, para quem não sabe, desde que Júlio César saiu conquistando todo mundo, as pessoas acharam, nossa, esse nome é legal, né? César, imperador, daí os imperadores romanos têm esse nome. Daí os alemães falaram, a gente também quer, então vamos chamar o rei de Kaiser, Kaiser. Daí os russos falaram, a gente também quer, então vamos chamar de czar. Então é basicamente isso, né? Vamos ficar copiando os outros porque criatividade é um dom individual. Daí os russos têm o seu czar, que é esse Pedrão, e ele vai decidir que ele quer avançar, evoluir a Rússia, né? E nesse processo de transição, de evolução da Rússia, ele vai fundar essa cidade de São Petersburgo, isso é 1703. Então aí a gente tem bastante tempo. Agora, antes de eu entrar na história de São Petersburgo e do Pedrão, que é meio confuso, eu sei que essa questão de religião confunde as pessoas. Porque, pô, tem o Papa lá em Roma. Eu sei que tem os judeus. Tem os muçulmanos. A gente sabe que muçulmano está lá do lado. A gente sabe que tem católico em Roma. E vai rolar a reforma protestante. E eu ouvi falar que a Rússia tem uma outra pegada. Eles não são católicos, não são protestantes e não são muçulmanos. E os judeus que estavam lá já não estão mais. A grande pergunta é: o que rolou com a religião deles? É verdade que o alfabeto foi inventado para ler a Bíblia? Que história é essa dos russos? Isso você vai ter que me explicar, porque isso é uma coisa muito bíblica. Ok, Israel, espassiva, obrigado aí, turma ligada aí na conversa sobre a Rússia. De fato, vamos lá, né? O mundo eslavo foi um dos últimos a ter o impacto da expansão do cristianismo. De fato, dois monges gregos, né, um chamava-se Metódio e o outro chamava-se Cirilo, quando já estava começando essa expansão. Na verdade, isso começa na Bulgária, né? A Bulgária também fala uma língua próxima à língua eslava. O que acontece? Eles pegaram, né, já que esse cristianismo do Oriente era um cristianismo de fala grega, e fizeram uma adaptação, uma mudança das letras gregas, e a partir delas fizeram um alfabeto que, por causa do Cirilo, foi chamado de cirílico, né? E assim, esse alfabeto, no final do século IX, foi adotado, e claro, ele teve relação direta com a expansão do cristianismo. E aí aconteceu o seguinte: na verdade, houve o que a gente pode chamar de momentos de expansão cristã missionária no ambiente europeu. Não foi tudo de uma vez, né? A gente vê o evangelho atingindo primeiro as tribos germânicas, ele vai chegar nas Ilhas Britânicas, atingindo povos celtas, né? Você tem a história lá de Columba, de Bonifácio, e nesse momento, século IX, X, tem uma expansão dupla, né? Das missões latinas, né? Que depois vai ter o cisma, divisão entre a Igreja do Ocidente e do Oriente, né, a partir de 1054, e aí tem uma série de controvérsias, entre elas a questão das imagens, entre elas a questão do governo da Igreja, também a teologia mais, vamos dizer, racionalista, um pouco mais aristotélica no Ocidente. Houve uma divisão. Para você ter uma ideia, Israel, na igreja ortodoxa, por exemplo, as pessoas não pensam, não focalizam tanto essa questão da pessoa estar preocupada com a salvação, né, como elemento principal. A questão mais importante na discussão da teologia prática é fazer com que o indivíduo se torne mais parecido com Deus, né? Então, o enfoque é um pouco diferente, né? E aí, o que acontece? A gente vai ver, como você mencionou, né? Polônia e Lituânia acabam tendo uma influência maior
apesar da Lituânia não ser um país eslavo, né, vai ser influenciado pelo catolicismo, né, como vai acontecer também na República Tcheca, mas a gente vai ter Bulgária, Ucrânia e particularmente a Rússia. A Rússia é o principal país de perfil ortodoxo do mundo, digamos assim, que a maioria dos ortodoxos, né, que são esses católicos não ligados a Roma, ao Vaticano, são russos, né? E como a gente sabe também, houve uma grande, vamos dizer, imigração de judeus, né, que já estavam presentes na região, mas à medida em que as coisas foram se complicando na Europa central e meridional, esses judeus foram cada vez mais indo para a Europa Oriental. E a gente vai ter uma concentração enorme de judeus na Polônia. A gente sabe da triste história da morte de mais de 3 milhões de judeus ali, muitos judeus. Aliás, a segunda maior comunidade judaica do mundo, né, fora de Israel, era exatamente na Rússia. Nos últimos anos diminuiu muito, né? E em vários países da região, principalmente ali na Ucrânia, nos países bálticos, né, uma concentração, uma presença significativa. Né? Aliás, Zé, eu vou terminar aqui essa parte falando de uma curiosidade interessantíssima, porque eu tenho uma pergunta. Aliás, eu estou meio confuso. Né? Falou que a cidade tinha uma origem lá meio escandinava, viking, tinha a ver com a presença da Suécia lá. E depois eu fui ver aqui, olha, até eu leio o alfabeto cirílico, fui ver se realmente, né? Porque eu já tive na Rússia, já tive na Ucrânia, na Bielorrússia, na Finlândia, todo lugar ali pertinho, e eu fui ler no cirílico e vi que o nome da cidade é Petrograd, depois eu vi que é Leningrad, e aí eu falei, quantos nomes tem essa cidade? Mas o que é impressionante? Eu não sei se é Petrograd, se é São Petersburgo, se é Leningrado, está meio complicado o negócio aqui, mas o que a gente vai descobrir é o seguinte: o texto bíblico mais importante do Velho Testamento, antes da descoberta do Mar Morto, o texto padrão que traduz a sua Bíblia, é chamado o Códice de São Petersburgo, ou Códice de Leningrado, antigamente assim chamado, que é a cópia completa do Antigo Testamento, aí por volta do ano 1000, que foi o texto base que serviu para as traduções da Bíblia e que são a base da Bíblia hebraica, né? Assim, oficial. Então, a presença e a expressão da cultura judaica no ambiente, vamos dizer, russo e eslavo, nos últimos 100 anos, ela é extremamente significativa e valiosa. Entendendo esse cenário religioso, que a gente sabe que depois vai ser muito atingido pela chegada do comunismo, todas as mudanças políticos sociais, né? Me diz um negócio, qual é o nome dessa cidade? E eu estou assim confuso, porque eu sempre achei que Moscou é o que vale, eu sempre ouvi falar da importância de Kiev, mas São Petersburgo parece que tem um charme assim, né? Tem um negócio tão especial, todo mundo fala, São Petersburgo, nossa, né? Tanto é que a Bíblia está indo lá em maio do ano que vem para provar se o negócio realmente é tudo isso. A galera está esperando aí. Então, diga para a gente, Israel, você que é o homem da história, diga para a gente aí o que tem, qual é o nome da cidade, qual é a sua grandiosidade. Vamos lá então. Realmente, é uma cidade, o nome fica meio confuso, mas para a gente entender esse contexto é importante saber que a elite eslava se misturou com a elite germânica. Você mesmo falou, né? Os lituanos viraram católicos. Por quê? Porque as cruzadas dos cavaleiros teutônicos deu certo na Lituânia. Eles eram pagãos e se converteram na pancada. E que alemão sabe da pancada, então eles converteram o pessoal rápido. Mas aparentemente os russos também têm uma resistência diferenciada. Então é outra pegada. O que é interessante é que a elite, né? Se a gente lembra do Nicolas, né? O Romanov. O que significa Romanov? O Romanov, na verdade, é uma dinastia germânica que veio do Sacro Império Romano Germânico, que era o Império Romano Germânico. Tem nada a ver com os romanos, mas o nome era romano, porque o Kaiser se sentia descendente do Império Romano. Então, na verdade, os alemães que migraram para o mundo eslavo, eles acabaram
trazendo esse nome que era germânico, né? E esse nome Romanov virou eslavo. Então, qual que é o impacto disso? Um dos primeiros impactos é quando Pedro vai fundar a cidade, ele usa um nome germânico. Ele falou, bom, eu sou cristão, então eu sou santo, eu vou fazer uma cidade, eu sou um cara super humilde, que nem Alexandre era humilde, fundou 27 Alexandrias, aí o cara vai lá e vou fundar a cidade chamada Pedro. E burgo vem da língua germânica, burgo é um termo que tem em alemão, em holandês e inglês. E é de onde vem o nosso termo burguesia. O burgo, ele é basicamente um castelo. Então você tem Hamburgo, você tem várias cidades que tem esse termo. Então a ideia era a cidade de São Pedro, Burgo, então São Petersburgo. Só que o que acontece? Burgo é um nome germânico. E os eslavos não gostaram disso. Então, quando a gente está se aproximando num movimento do pan-eslavismo, eles vão falar, vamos usar um nome eslavo. Daí vai mudar para Petrogrado. E grado significa cidade em russo, né? Então, ele fez migração. São Petersburgo, que é um nome germânico, vai Petrogrado, e agora a gente virou eslavo. Só que não vale a pena só virar eslavo. Tem que virar eslavo e botar a bandeira vermelha. E quando tem a grande Revolução Comunista, o centro cultural era São Petersburgo, daí o referência, né, o idealizador da Revolução é Lenin, então eles vão, inclusive Lenin ele passou mal depois de uma das primeiras revoluções, e ele foi respirar o ar fresco da Suíça, então ele estava lá curtindo a vida, tranquilo, daí quando a Alemanha começou a perder na Primeira Guerra Mundial, eles falaram, caramba, vamos resolver esse problema, eles pegaram e mandaram o Lenin para São Petersburgo e ele fez a revolução. Daí resolveu a Rússia sair da Primeira Guerra. Então a conexão de Lenin estudou em São Petersburgo. Daí, em honra a ele, 5 anos depois que ele, enfim, faz a revolução, 5 anos depois que ele morre, eles vão mudar o nome da cidade para Leningrado, para honrar ele. E depois que acaba a União Soviética, eles querem voltar. Daí hoje a cidade é conhecida como São Petersburgo novamente, voltando para as origens. Mas a grande pergunta é, por que essa cidade é tão especial? Você mesmo falou, cara, Moscou é a capital. Daí, nesse sentido, é difícil explicar isso porque a gente tem que ter o contexto da Europa como um todo. No ano 1453, a gente falou, cai a Constantinopla. Daí a gente tem o Renascimento na Europa. E a Europa muda drasticamente. A França, a Itália, a Alemanha, todo mundo começa a querer voltar aos princípios neoclássicos. Então a civilização europeia ela avança muito rápida. E a Rússia fica para trás. Então Pedro ele é czar, ele vai ver o mundo todo. Ele era bom de guerra, bateu em todo mundo, bateu em sueco, bateu em turco, ele entra em combate, ganha um monte de guerra, vai para a França, ele vai fazer uma visita famosa, ele roda a Europa toda, visita todos os países. E ele chega à conclusão que a cidade mais relevante, mais legal era Paris. E a França era a referência global do mundo de cultura. Então ele fala, bom, eu vou fazer a minha própria Paris. Então, São Petersburgo é uma tentativa de recriar todo o absolutismo, a gente sabe muito bem, o Rei Sol, o Luís XIV, todo o glamour francês é recriado em São Petersburgo, na Rússia. Então, quando ele funda a cidade, a Rússia é transformada de maneira muito impressionante. Na época tinha escravidão na Rússia, eu posso até falar um pouco sobre isso, se sobrar tempo, mas a mão de obra que construiu foi praticamente escrava. O nome era colóquia, eles eram um nível abaixo de servos, né, era servidão. Muita gente morreu porque era um pântano. E por que construíram lá no Rio Neva, que é onde fica São Petersburgo? Volta para aquela grande batalha de Alexandre Nevsky. A localização. A Rússia tem um problema técnico, que se chama gelo, frio. Pergunta para Napoleão e para Hitler, eles sabem bem como lá é gelado. E isso faz com que... Você também passou um frio lá. É frio pra caramba, é menos 70 graus. Você congela a sua alma, é muito frio. Então todos os portos da Rússia... eu vou falar sobre o nome da catedral, eu explico. Mas basicamente, nenhum porto da Rússia era água quente, congela no inverno. Congela na Sibéria, congela no norte, e o Volga vai cair na Crimeia. Então tem um porto de Sebastopol atual, só que ele era controlado pelo Kanato da Crimeia, que é a descendente dos mongóis. Então a Rússia não tinha para onde sair para fazer comércio. Então eles tinham que sair pelo norte. Daí eles vão construir essa cidade maravilhosa que é São Petersburgo, e na hora de construir a cidade, todos os princípios do iluminismo, do renascimento, da cultura neoclássica vai ser
incluída em São Petersburgo. Então, quando você vai para Moscou, você tem uma cultura tradicional eslava. Quando você vai para São Petersburgo, você vai na sede cultural do mundo eslavo. Então é como se fosse o maior museu do mundo é o Louvre. Ah, e qual que é o segundo maior museu? É o Hermitage. É o museu em São Petersburgo. Ele é o segundo maior museu de arte do mundo, né? Se você for medir por quantidades, mas ninguém imagina isso. Ah, o maior museu, cultura, Paris. São Petersburgo tem o segundo maior museu de arte do mundo. É muito impressionante. Eles têm cultura do mundo todo, porque Pedro queria fazer isso. Daí, se a gente vai, por exemplo, para o palácio, né, o Peterhof, ele viu Versalhes e falou: ah, não, os franceses têm uma Versalhes? Ah, eu quero uma também. Ele praticamente era uma criança meio mimada, sem querer criticar ele muito. Mas daí ele foi fazer a Versalhes russa, vamos fazer a nossa versão. Fez o Peterhof. É impressionante, o palácio é bizarro, é lindo demais. Então ninguém imagina que isso está no norte, do lado da Finlândia, perto dos ursos, da neve, do âmbar. Tem uma mini Paris, um mini Versalhes lá. Mini não, porque tudo é gigante na Rússia. Então é muito impressionante o que eles fizeram. Alguém acabou de mandar uma mensagem aqui perguntando, né? É muito legal essa história. Eu vou aproveitar e já vou contar, vai. A Catedral de Sangue Derramado é um dos pontos de principal relevância, né, em São Petersburgo. Vale muito a pena visitar. Inclusive está no roteiro da Biblos. A gente vai, inclusive, para esse Peterhof, vai para, enfim, para o Hermitage. Mas esse, particularmente, essa catedral, quando a gente vê a Catedral do Sangue Derramado, que catedral é essa? É de Jesus, talvez? Quem que derramou sangue, pessoal? Foi o César, o czar, o rei da Rússia, foi assassinado lá. Agora, isso é muito legal, porque a conexão que vocês vão entender é impressionante. A gente acha que o mundo só globalizou agora. O mundo sempre esteve conectado. Então, se a gente vê para a história do Brasil, a gente também teve escravidão no Brasil, a gente libertou os escravos. Beleza, o Brasil atrasou um pouco, só deu certo em 1888. Mas a lei do sexagenário é na década de 60, 1860 já estava na transição. Os Estados Unidos estavam brincando de atirar nos seus primos, guerra civil, se arrebentando, um invade o outro, em 1860 a 1865. Na mesma época, o czar, na época, que era Alexandre II, ele era um cara extremamente... ele era católico, ele era cristão ortodoxo, ele era um homem muito religioso, e ele lutou contra a desigualdade e o sofrimento na Rússia. E o pessoal não sabe muito disso, mas a Rússia tinha 22 milhões de escravos. Tinha mais que o Brasil. O que eram esses escravos? Eles não eram importados de outros países, eles não eram de outra raça, eles eram o que eles chamavam primeiro de coloc, mas depois virou... Eles eram basicamente servidão, eles tinham um regime semelhante ao feudalismo francês, germânico, medieval, português. Era um regime híbrido, só que um servo russo, ele literalmente era um escravo, ele não tinha nenhum direito. Pessoal, a gente está falando de 1861. Foi esse o ano que esse czar Alexandre ele fez fez uma reforma, né? E ele deixou esses escravos terem liberdade. Como o Brasil, eles, como todo bom governador roleiro, né? O cara liberta os escravos, mas mantém todos os latifúndios na mão dos donos. E os boiars, né? Que eram os nobres russos, falaram, beleza, pode libertar. Só que todo mundo que liberta escravo corre risco. Dom Pedro II foi deposto, Abraham Lincoln tirou um tiro na cabeça, não foi muito diferente para Alexandre II. Em 1880, ele também vai ser assassinado. Mas já que ele fez uma transformação tão impressionante, eles decidiram, bom, vamos honrar esse czar, então eles vão construir essa catedral, muito parecida com a catedral que vocês viram na Copa do Mundo, na Moscou, aquela catedral que fala assim, atrás dos repórteres, que fica do lado do Kremlin. Aquela catedral é muito parecida, é a arquitetura russa ortodoxa. Então essa catedral do sangue derramado, ela remete a esse Alexandre II e lembra do que ele fez conectando com a tradição cristã russa. Lembrando que, diferente da Igreja Católica no Ocidente, onde Carlos Magno é coroado em 800 e depois só vai transicionar para o absolutismo em 1800 com Napoleão, no mundo eslavo, a Igreja Ortodoxa não tinha o mesmo poder, ela não tinha interferência no Estado. Quem vai estatizar a igreja é o Pedro, o nosso querido Pedrão. Ele vai falar, pô, esses crentes ficam atrapalhando, fica querendo ter liberdade religiosa, não vai rolar não. Ele estatiza, ele basicamente transforma a igreja num órgão público, que nem os romanos tinham feito 1.300 anos antes, mas enfim.
Era a mesma lógica, né? Então isso que, para a gente fazer uma leitura geral, né, de São Petersburgo, é muito mais do que a gente imagina. Aquele rio Neva, ele está desde o início, na Idade Média, próximo a Novgorod, o comércio. Ele é super estratégico, conecta com Kiev via o rio Volga, conecta com a Moscou, super relevante. Vai tentar, a Rússia vai ser invadida pelaquela região. Não consegue invadir. A Rússia é vitoriosa por Alexandre Nevsky. Quando o Pedro percebe que a Rússia está atrasada, fala: vamos dar um up, vamos turbinar a Rússia, vamos fazer esse país virar um país sério. Vamos copiar os franceses, vamos copiar os alemães, vamos desenvolver. Ele vai fazer uma joia no norte da Rússia, que é basicamente a Paris, né, da Rússia. Eu vi agora o pessoal falando sobre estatização. Isso é uma outra coisa que os russos fizeram bem, mas foi um pouco depois. É importante também pensar isso. Todo mundo sabe que a Rússia virou União Soviética, virou, na verdade, Federação Russa, gerenciou a União Soviética, onde o berço do comunismo aplicado. É importante o pessoal saber, tá? Quando Marx fala sobre comunismo, ele fala que a Inglaterra ia virar comunista, porque ela é capitalista. A Rússia não transicionou do capitalismo para o comunismo. A Rússia transicionou do feudalismo escravocrata medieval para o comunismo. Então é importante saber disso, que quando teve a Revolução Bolchevique e o Menchevique, não eram pessoas que achavam que os bancos estavam lucrando muito em Moscou. Não, era um filho de escravo matando um latifundiário. Era uma bagunça. Então é um pouco diferente o contexto, mas essa que é a relevância. E por isso que São Petersburgo vai ter as melhores universidades, vai ter a cultura mais avançada, e de 1721 a Rússia muda de czar, o sistema de czar, eles vão migrar do período medieval, 1500, 1400, e vão virar o Império Russo. E esse império vai ser literalmente dissolvido por Lenin. Então o Império Russo é criado em 1703, 1721 em São Petersburgo, e ele vai ser dissolvido por Lenin em 1917, quando tem a Revolução Russa. Então, é literalmente o que cria o Império e o que destrói o Império, a mesma região. Toda a cultura europeia, os princípios neoclássicos são trabalhados em São Petersburgo. A relevância dessa cidade, inclusive, é difícil mensurar. Mas agora eu tenho que passar de volta para você, senão eu vou ficar falando para sempre de São Petersburgo. É uma cidade muito legal. A cultura é muito louca, mas acho que a gente pode avançar um pouco mais. Você falou sobre os judeus. A gente sabe que os judeus moravam na Lituânia. Há um detalhezinho, né? O único país, vou dar um parabéns para os lituanos, o único país que não transformou ser judeu em crime foi a comunidade da Polônia com a Lituânia. Então os judeus moravam na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, na Alemanha, foram expulsos. Era ilegal ser judeu, expulsa. Foram todos para a Lituânia. E daí os russos ficaram ricos e poderosos e conquistaram a Lituânia. Então os russos, para quem acha que os judeus foram para a Rússia porque eles gostavam de frio, não é isso, tá? Eles foram para um lugar e o lugar foi conquistado pelos russos. Porque daí eu queria te perguntar um pouco mais. Eu ouvi falar que tem alguém perguntou de liberdade religiosa. Bom, não tem igreja católica, não teve Inquisição na Rússia, Moscou não rolou Inquisição espanhola, não tem muçulmano, então parece que deve ser mais tranquilo. Teve perseguição religiosa nesse mundo eslavo? Os judeus foram embora? O que aconteceu? Que história é essa? Olha, Israel, a coisa realmente aqui é interessante e a gente precisa prestar atenção aqui, né? Aliás, até dizendo para o nosso pessoal que a nossa viagem de maio, a gente vai passar pela Polônia, um lugar extraordinário, Cracóvia, né? Ali do lado exatamente de Auschwitz, né? A gente vai visitar a Letônia, né? E a Estônia, em Tallinn, em Riga, passar por Helsinki, passar pela Rússia, tanto em Moscou como nessa cidade extraordinária de São Petersburgo, né? Fazendo aí uma viagem assim, extraordinária para você ver essa realidade de perto, né? E eu me lembro, Israel, quando eu estava na região ali, estava fazendo só 6 abaixo de zero com vento, e eu fiz a Verão. bobagem de andar em cima de um lago congelado. Olha, a minha orelha acho que ficou lá no lago, rapaz. Que é isso? Que frio, né? Mas olha, é interessante. Por incrível que pareça,
uma boa parte dos anabatistas da Europa Ocidental, debaixo de uma perseguição assim significativa, né, no tempo aí em que a religião também foi cada vez mais encarada do ponto de vista estatal, eles foram convidados pela Catarina da Rússia, né, há um pouco mais de 300 anos atrás, e foram para lá, especialmente as colônias menonitas, que eram espetacularmente capazes de lidar com a questão do trabalho na terra, né? E então, talvez nem todo mundo saiba disso, houve aqui certos enclaves protestantes na região, como aquela região da Lituânia, você falou dos cavaleiros teutônicos, né? Se desenvolveu uma espécie de protestantismo ali na região, passando pela própria Letônia, né? Subindo da Prússia, parte da Polônia, subindo ali naquela região. A Rússia também teve uma certa presença protestante, e olha só, e principalmente batista. Eu visitei uma igreja interessante na Ucrânia, né, numa cidade que a gente vai passar lá em Lviv, e é interessante que uma grande igreja anteriormente luterana, né, foi dada de volta depois da perseguição comunista para os batistas, né, exatamente porque era o grupo protestante majoritário. O que aconteceu? A grande verdade, eu sei que tem gente que às vezes questiona isso, a grande verdade com a Revolução Bolchevique, nesse cenário sociológico complicado, mesmo que a Rússia tenha aí, né, gente como é, Dostoiévski, Chekhov, Tchaikovsky, né, gente que contribuiu na história da cultura, da literatura, da música, e ela teve a sua presença marcante no Sorgsky, né, muitas referências. A Rússia acabou aí nesse ambiente, eu diria, né, que começa com Lenin, depois vai ter o período de Stalin, que vai ser um negócio complicado, né, a formação dos 15 estados da União Soviética, tal, aí a repressão realmente religiosa foi forte. Nesse ambiente de repressão religiosa, e que depois com um crescente enfraquecimento disso, isso fez com que boa parte das comunidades evangélicas, né, as minorias, a igreja, vamos dizer, estatal, de modo geral, foi controlada, mas ela ainda se manteve, ainda que a Rússia tentasse promover, nessa época da União Soviética, o ateísmo, né? A gente teve uma perseguição mesmo aberta contra essas minorias religiosas. E muitos aí sofreram, alguns foram presos. Quem quer saber o tamanho desse negócio, bastava lembrar aí do arquipélago Gulag, né? Lembrar da obra do Alexander Solzhenitsyn, né? Para ver o que significava isso. E aí nós tivemos uma diminuição desse contingente, né? Um dos países que teve debaixo desse regime complicado, assim, muito forte, foi a própria Ucrânia, que sofreu muito, né? Com uma catástrofe ali, que é chamada Holodomor, e ali eu fiquei impressionado com a reação dos ucranianos, com vários monumentos, museus, falando das atrocidades, que a gente está acostumado a lembrar, né, das atrocidades do nazismo, mas o comunismo soviético deixou marcas assim assustadoras, que a gente não está querendo discutir política aqui, né? Está falando de realidades objetivas que marcaram lá. E os judeus também, os judeus sofreram terrivelmente com as invasões nazistas, né? Naquela região da Europa Oriental, perto da fronteira com a Rússia, na Rússia, a gente tinha cidades assim, mais de 30% de judeus, né? É impressionante, mas a gente não sabe. Olha, agora o pessoal vai levar um susto, né? Que os judeus que a gente conhece hoje, que moldam a maior parte do judaísmo, são judeus de perfil polonês, russo, lituano, leto daquela região. Né? São os chamados judeus askenazitas, que falavam Yiddish e que tinham uma cultura própria, né? Que tinham origem no mundo germânico, que se fixaram lá. E a grande tradição, por isso que você chega em Jerusalém, a gente dava um susto, né? Aqueles caras, aquele chapéu grosso, de pele, né, com umas roupas que você fala, não é possível que esse negócio veio da região do deserto da Judéia. De fato, não. Veio da Polônia, da Rússia, da Ucrânia, né? Os nomes mais expressivos da tradição judaica, assim, recente, como Martin Buber, é gente dessa região, e esses judeus também foram reprimidos, né? E assim que tiveram a oportunidade, grande parte da comunidade judaica daquele ambiente acabou saindo, muitos foram para os Estados Unidos, né, para as Américas, né? Aliás, alguns desses
menonitas, né, esses batistas assim do ambiente russo, inclusive vieram para o Brasil, né? Aí tinha uma experiência, especialmente no Paraná, né? Quem conhece a região, eles imigraram saindo dessa situação de dificuldade. E lá em Israel, o pessoal não sabe, né? Depois do hebraico, adivinha qual é a segunda língua mais falada? É exatamente o russo, né? Porque nós temos em Israel hoje cerca de 1,5 milhão de pessoas que são originárias da Rússia ou dos países soviéticos, porque o russo acabou sendo a língua, né? Ali por causa da expansão do Pacto de Varsóvia, de tudo isso que aconteceu. Então, a história ali é muito significativa. Então, quando a gente for na nossa viagem, né, o primeiro é o ambiente cultural eslavo, que é uma coisa muito diferente e significativa. Segundo, olha, eu dei uma olhadinha em Moscou, eu dei uma olhadinha na Rússia Branca, em Minsk. Que coisas são aquelas construções, né? Que coisa impressionante, né? Assim, aquele negócio de ser César, né? Era sério, né? A grandiosidade, né? E a gente vai ter a oportunidade de ver toda essa beleza e conhecer também, né, a história religiosa que envolve, né, a Igreja Ortodoxa, a resistência aí, a opressão, né, de natureza comunista secular, a realidade das comunidades evangélicas e o sofrimento grande também dos judeus com aquela realidade que nós temos aí. Mas diante disso, diga mais para nós aí sobre o que a gente pode dizer sobre essa realidade de São Petersburgo agora um pouquinho mais recente, porque passou por esse período, né, difícil da estatização, porque eu visitei vários lugares do ambiente eslavo e eu vi que a coisa era assim, ó, isso aqui é o Império Antigo, aí o nível de beleza e construção é X, depois tem aquela estagnação e depois tem elementos recentes. O que mais, né, você pode dizer aí sobre as coisas extraordinárias de São Petersburgo ou da cultura russa, né? Ou dos elementos que a gente pode ter lá, porque o pessoal deve se preparar, porque tem comida diferente, tem tempero diferente, tem coisas aí, vai ser uma lição de cultura, história e fé. Vamos lá, bola Vamos lá. contigo para os elementos, porque nós já estamos já com o tempo adiantado, temos aí Reta final já. praticamente uns Tem que 10 minutos aí para a gente fechar os detalhes aí da Rússia. Mas então vou concluir o pensamento. Acho que foi bom fazer uma parecida geral da história. Acho que é importante todo mundo ter consciência que, primeiro, a cultura russa, o mundo eslavo, ele é diferente do mundo germânico, o mundo anglófono, francófono e a realidade greco-romana. É diferente. Pedro ele vai ocidentalizar a Rússia em 1700. Pensar que isso aconteceu com o Japão em 1900, 1800. Então, é isso. Teve uma tentativa oficial do governo de ocidentalizar. O Ivan o Terrível, ele era um cara muito agressivo. Pedro chegou a arrancar a barba de uma pessoa, porque os russos não cortavam a barba. Daí ele chegou a arrancar a barba de uma pessoa na rua. E arrancou no muque, na força. Então, a pessoa tem que ter consciência que a forma eslava e russa de fazer as coisas era diferente. O Império Otomano, os turcos que venciam todo mundo, por exemplo, eles tentaram lutar contra os russos e eles mataram um exército inteiro russo. Daí os russos mandaram outro exército. Tá nem aí. A mentalidade, a visão de mundo, os princípios. Eu falo que a Rússia era como se fosse um mediador. Ele é um equilíbrio no mundo. Todo mundo que tenta fazer bobagem e conquistar o planeta sempre tem uma lombada. A Rússia é a lombada dos ditadores. Napoleão não consegue. Hitler, os Estados Unidos vai mandar no mundo? Não, os russos têm nome nuclear. Então, literalmente, os muçulmanos vão expandir para todo lugar? Não. Para no frio, não sobe, fica no Cazaquistão. Então, tem essa dificuldade de todos os grandes projetos megalomaníacos de dominar o mundo. A Rússia é a eterna lombada global aí que ninguém consegue meio que arrebentar eles. Então, tem um respeito para eles nesse sentido. A cultura deles é diferente. A culinária é muito... Um país que é tudo congelado, não vai ter tempero que nem a Índia e o México. O clima é diferente, então a comida é outro sabor. A cultura deles, eles são mais frios. Na tradição russa, uma pessoa que está dando risada na rua tá mal da cabeça. Como assim você está sorrindo, você está dando risada? Que tipo de comportamento é esse? Na nossa cultura brasileira, mano, é muito tranquilo, né? Eu vi um cara que foi trabalhar com um russo e ele falou, nossa, eu abracei o russo e daí ele me deu um beijo no rosto, perto da minha boca.
Então, a cultura de abraçar é diferente. Então, tem vários comportamentos que a gente vai perceber quando a gente vai numa viagem, vai para o ambiente russo. É diferente, não é melhor, não é pior, é diferente. A gente tem que ter essa consciência. Isso é importante. O mundo todo não sabe como lidar com a Rússia. Então, o Ocidente, como o Putin participa desses eventos globais, dá até vontade de dar risada, porque ele fala umas coisas que você vê. O Japão fica assustado, a Alemanha, os Estados Unidos, não pode ser assim. Mas vai ser assim, é a forma russa, né? Então, quando a gente fala sobre política, comunismo, sobre estatização, a Rússia fez tudo diferente. Fez império diferente. A Rússia fez feudalismo diferente, fez revolução industrial, lutou a guerra, a Segunda Guerra diferente. A Rússia fez tudo diferente. Naturalmente, tem características, digamos, comunistas na trajetória da União Soviética e tem características culturais. É importante diferenciar. Então, acho que é isso que é uma referência. É muito legal saber que existe em São Petersburgo, porque às vezes ninguém ouve falar, a gente vive no Brasil, muito conectado com os Estados Unidos, vê filme de Hollywood. Cara, São Petersburgo é basicamente a Paris do mundo eslavo. E politicamente falando, a Rússia ela é diferente do Ocidente, ela está em outro eixo. E culturalmente a gente está lidando com outra realidade. Mas para vocês terem uma ideia, você falou né, do Pomerânia, né? Da Catarina, a Catarina Grande, que foi a segunda maior czarina, né? Depois de Pedro, ela conquistou a Sibéria. Ela nasceu na Pomerânia, que é né, o mundo germânico. Então tem uma conexão muito forte entre o mundo eslavo, a Rússia, e o mundo germânico, tá? Acho que essa é uma conexão para quem é do sul do Brasil. A gente tem ucraniano, tem russo, tem gente aqui, tem mais essa conexão. E por último, a gente saber que o mundo judaico, a gente faz muita viagem para Israel, para poder entender o que é um judeu hoje, é muito importante entender como é o cristão e o russo, porque os judeus foram perseguidos em todos os países católicos na Idade Média, e depois eles ficaram tranquilos dentro do mundo ortodoxo. Só que quando aplica o comunismo, eles falam, pera um pouco, se religião é ruim, acabou. Então a Rússia ela migrou, sempre foi cristã ortodoxa, mas ela vira comunista. O Lenin ele nasce cristão e morre ateu. A Catarina, por exemplo, a czarina da Rússia, ela se converteu ao luteranismo. Ela é da religião oficial do Estado russo, mas ela vai morrer como protestante, por isso que ela apoia os menonitas, né? Então, assim, não é tão simples fechar, mas a cultura da Rússia ela é cristã. O Estado é secularizado. A Europa toda está muito secularizada. Tem liberdade na Rússia? Tudo na Rússia é o modelo deles. Então, a liberdade de outra forma. Mas acho que essa é a forma, então, assim, para fechar, para conhecer também a cultura israelense, entender o que é ser um judeu, ter acesso a esse mundo eslavo, entender o que é, onde eles viveram, o que é ser askenazita, que às vezes a pessoa vai para Israel e não entende uma coisa, mas isso aqui é o quê? Isso é cultura ucraniana, é cultura russa. Isso, no café da manhã, em Jerusalém, tem peixe cru. É coisa russa. E daí o cara, o judeu come peixe cru no deserto? Não, é do rio Neva. Vai lá para Nevitsky, né? Mas então é isso. Acho que é isso que eu tenho para falar sobre São Petersburgo. Vale muito a pena conhecer aquela região. Só recomendo, alguém perguntou, melhor ir no verão, tá? Quem vai no inverno, tradicionalmente não volta 100% das pessoas, né? Volta parecendo peixe cru, né? O negócio não vai funcionar muito bem. Bom, pessoal, vocês estão convidados aí a estar com a gente. Aqui é apenas uma palhinha, uma introdução. Isso aí é falando sobre São Petersburgo, mas também a gente vai passar por Moscou. A gente vai ter certas experiências extraordinárias. Então, conhecer isso do mundo eslavo, do mundo judaico, do mundo cristão, oriental, da realidade de uma experiência diferente que tem impacto significativo, você esteja sintonizado com a gente. Nós estamos aqui, né, falando das principais cidades da história. E a semana que vem a coisa vai crescer em sabedoria, porque o assunto vai ser Atenas. Então fique ligado aí, porque a coisa vai ser... Não queremos dar nenhum presente de grego para vocês, mas vocês vão estar sintonizados aí, né? Então, a gente quer agradecer aí o Israel, né, da Biblos Viagem, eu que vou estar também com ele aí nessa viagem especial para a Rússia e leste europeu em maio do ano que vem, temperatura muito boa, sem ser quente demais, mas também ser uma época muito especial, né? Vamos aí orando para que a pandemia já realmente passe de uma maneira definitiva. Aliás, a Rússia saiu na frente com a vacina. A vacina russa. O cristianismo está presente lá, tem uma certa liberdade, mas existe, como disse o Israel, uma liberdade russa. Então, às vezes, a coisa
tem um perfil diferente, mas é uma experiência rica, muito especial. Eu tive várias vezes naquela região, conheço vários países, a gente tem, inclusive, amigos lá, eu tive encontros, inclusive, cristãos ali, evangélicos, treinamento, a gente também executa aí um trabalho missionário de apoio a muitas pessoas naquela região, e você fica em sintonia com a gente aí, porque vai ser uma experiência muito agradável, né? E a gente só pode dizer, né? Espassiva, né? O Diaco da Firânia, obrigado, né? Até logo. Valeu, Israel, um abração para todo mundo aí, fique ligado, né? Para a próxima live, na próxima sexta, no mesmo horário aí, quando a gente vai estar indo diretamente para o Mundo Grego, Atenas. Nos vemos em Atenas, então. Valeu aí, pessoal. Valeu, boa Grande noite. abraço aí. Valeu aí. Um Tchau. abração.